Obrigada por estar aqui, Marca, é um prazer. Sou muito sua fã, e quem não é, né? Mas assim, a gente fica mais ainda admirado quando a gente vê tudo que você está fazendo pela alimentação saudável. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi que você, assim, quando foi que deu aquele insight em você para comprar a fazenda e transformar a sua fazenda numa fazenda orgânica? Bom, eu agora, podendo falar melhor, agradeço você o convite também, de a gente bater esse papo aqui com as pessoas, esse momento tão novo para todo mundo, né, de lives, enfim. Bom, a Fazenda, eu sempre tive um sonho de ter, né, eu fui criado no interior da Bahia, na cidade de Tororó, lá no sul da Bahia, né, meus avós tinham fazenda lá, minha família ainda tem fazenda lá, fui criado lá, e meu avô sempre levantando umas questões de por que, a pessoa mora na fazenda e vai comprar comida na cidade, coisas bem simples, simplórias. Né? Por que, que uma fazenda só produz uma coisa, não pode produzir 10 coisas, já que você tem espaço, você tem terra? E eu fiquei com essas questões todas na minha cabeça. E aí, com o tempo foi passando, meu avô faleceu em 93, e eu quis ajudar lá na Bahia, fui para lá tentar ajudar junto com a família, né? E eu já tinha Você essas tinha questões. quantos anos, mais ou menos? Quando ele morreu, É, que você foi para lá ajudar. eu tinha 30, já tinha 30. Já 30. tá, e você já estava na TV, né? Já estava na TV, já era ator, fui para lá para dar um apoio e eu tinha umas referências eu lembrava na minha infância, da onde tinham as nascentes de água, né, a área que era floresta, que foram devastadas com o tempo, porque não tinha muito essa consciência, né, da importância da preservação. Era uma coisa, a produção era muito predatória, né? E eu lembro do meu avô Era. falando, aqui o sul da Bahia é o melhor clima do Brasil, chove na época que tem que chover, e hoje já não é mais, né? Hoje a referência já passou a ser o Pará, que já não é mais o Pará. A gente vai desmatando e vai empurrando para frente o problema. Mas, enfim, aí eu fui ajudar lá e eu com essas questões todas achava que a gente tinha que fazer uma recuperação ambiental e vi que tinha não estava rolando uma sinergia com o que a família estava esperando. Né? Então eu respeitei, acho que foi uma decisão certa. Hoje eu vejo que foi uma decisão certa, tanto para mim como para a família da Bahia. Eu resolvi adquirir um pedaço de terra aqui no Rio para tocar como um projeto mais pelo um desejo de ter uma terra, por ter aquela referência de criança e ter um sítio. Né? Era uma coisa bem. Eu juntei todo o dinheiro que eu tinha na época, isso foi em 96 para 97. Juntei o Sim. dinheiro todo que eu tinha na época e achei uma fazenda que cabia no meu bolso, de porteira fechada, que já produzia, que era uma coisa que eu também não esperava. Né? Eu só procurava uma área que tivesse terra e água. Eu não tinha preocupação com Sim. ar, com casa, com estrutura. E eu achei essa fazenda em Teresópolis, achei bem interessante, me apaixonei. Cheguei aqui no final da tarde, assim, andei a cavalo, falei, é aqui que eu quero ficar. A fazenda já produzia. Aí o Rildo, que era o meu amigo, né, que foi meu amigo de infância, que morava na Bahia. Tá conseguindo me ouvir direito? Tá falhando. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Aí o Rildo, que era esse meu amigo, com quem a gente tinha uma parceria, né, de vida, que a gente já tinha falado um dia de vamos um dia viver juntos num lugar, numa fazenda, numa terra e tal. Eu falei para ele, cara, achei a fazenda, vem para cá. Agora ela já produz hortaliça. E ele, nem eu, a gente conhecia nada de produção agrícola. Sei. Assim. A gente queria ter umas vaquinhas de leite, um cavalinho. E falou, não vamos mexer, já que a fazenda já está se pagando com essas hortaliças. Vendia para grandes redes de supermercado, a gente produzia, os caminhões vinham buscar aqui dentro da fazenda e levavam os caminhões dos que a gente chama dos atravessadores, né? Que são os Sei, caras que não sei. produzem, mas têm um bloco de produção, vem aqui, compra a tua produção toda e leva para vender no Ceasa. E aí, nos primeiros meses, eu percebi que as pessoas não consumiam aquilo que eles estavam plantando. Nenhum dos funcionários comia Isso é salada. muito legal. A Cris me falou isso, que ninguém comia o que É. plantava, o que você perguntou a eles e eles falaram que não, a gente não come isso, né? Aí Porque eu tem muito fiquei. agrotóxico. Primeiro eu achei estranho. Eu falei, será que o antigo dono era um cara bravo, que não deixava, não permitia? Eu falei, não tem sentido a quantidade de hortaliça. E eu levava para minha avó no Rio, todo orgulhoso, vão aqui, produtos frescos da fazenda, tudo natural. Aí nessa reunião com eles falaram, ué, mas como é que a gente vai comer se a gente está botando veneno todo dia? Aí a minha ficha, pum, na hora, caiu. Eu falei, caramba, é óbvio. Aquilo, quando você vai na loja de insumos para comprar, o cara fala, não, leve esse adubinho para fortalecer o solo, leve esse remedinho para combater uma praga. E você vai entrando nessa dinâmica, né?
Acha normal, né? Do convencional, acha normal. E aí eu pensei, quando eu vi que eles não comiam aquilo me bateu uma tristeza profunda. Eu falei, caramba, tá tudo errado. Eu tô intoxicando a minha avó, só pensava na minha avó. Tô intoxicando a minha avó. E aí aí eu mudei tudo. Aí eu chamei o Rio, falei, cara, tá tudo errado, não é isso que a gente quer. Vamos repensar a fazenda, vamos eliminar agora a utilização disso tudo. Aí começou a vir muita praga, né? A gente abria, eu lembro do Rio abrindo umas acelgas, tinha umas lagartas assim, do tamanho de um dedo. Ele falou, olha aqui o teu natural, como é que a gente vai fazer? Ele na produção, querendo uma solução, né? Desenvolver alguma tecnologia, e eu simplesmente no conceito, dizendo, não, não pode, não pode. Foi aí que a gente descobriu que ia ter um encontro de produtores orgânicos aqui em São José do Rio Preto, que é uma cidadezinha aqui perto, aliás, até a cidade de Tom Jobim, né? Ele foi lá fazer esse curso. E aí, nesse curso, ele voltou e falou, cara, achei o cara para falar com você, um senhor que fala com formiga. Eu falei, como assim? Ele fala com formiga? Um formigólogo. Aí eu achei ótimo, mas não era. Na verdade, ele tinha um entendimento do solo, é o seu João Carlos Ávila, que é... Aí eu descobri ali a biodinâmica, a partir dali fui para os orgânicos, enfim, me aprofundei nisso tudo, fui tendo um entendimento todo que é a preservação ambiental, da importância que é você manter um ambiente equilibrado, né? Ecologicamente equilibrado, que não é fácil. Então foi meio no atropelo nessa busca por esse alimento essencial que eu queria. Eu queria produzir alguma coisa aqui que você pudesse tanto dar para o seu filho recém-nascido como para a sua avó, né, doente, ou com algum problema, como se fosse um medicamento, né? Como se fosse olhando a comida como saúde verdadeira, né? A gente entende muito isso. Quando você quer ter um cavalo bom para competição, a primeira coisa que você precisa dar para ele são boas comidas. Você quer uma vaca que produza bastante, ela precisa comer bem, né? A gente, uma mulher grávida, ela precisa se alimentar bem para gerar aquele filho. Tudo isso foi entrando na minha cabeça e eu me tornei, esse lado B começou a ficar muito forte, né? Eu jogando um pouco dos dois lados, quer dizer, usando um pouco a minha projeção como ator, né? E para falar um pouco dessas questões, para falar um pouco para trazer um pouco esse pensamento, que na verdade a ideia é você ir abrindo frestas na cabeça, porque todo pensamento ele vai se... Caramba, quando você fala, caramba, é lógico. Lógico, depois que você descobre, era lógico, né? Como é que eu nunca pensei nisso Mas até antes? chegar até lá. E eu aí... lembro que meu pai, desculpa fazendo um parênteses, meu pai era advogado e aí chegou muito ligado à natureza e chegou uma época que ele falou assim, eu quero comprar uma fazenda, porque eu quero produzir. E aí começou a procurar, mas aí quando ele virou para mim um dia e falou assim, eu não sei fazer isso. Porque é difícil, né? Você ver quanto tempo você demorou até você conseguir fazer. Ele falou assim, eu não sei fazer, não vou saber fazer isso bem. Eu não vou comprar fazenda porque eu não sei fazer isso bem. Então, assim, realmente você tem que se empenhar, né? E cada dia você aprende uma coisa nova, eu acho. O tempo todo, a fazenda é fazendo, né? Você vai fazendo. Tem umas coisas interessantes que, assim, nem sempre... a gente não tem um modelo pronto, né? Então o cara pode vir na minha fazenda e achar milhões de coisas legais. Aí falar, vou fazer igualzinho na minha, lá, não sei, em Mato Grosso, ou em Brasília, onde quer que seja. E o cara não vai conseguir, porque você tem que entender tem que ter uma adaptação, tem que ter sempre uma adaptação. Essa é a grande diferença do olhar orgânico, entendeu? É um olhar novo. Você tem assim, o que eu preciso fazer para preservar isso aqui, né? No meu caso, eu comprei uma fazenda completamente degradada. A fazenda era uma erosão pura. Eu me apaixonei pelo lugar. Depois eu comprei no escuro, fiz um acordo com um cara assim, fiquei pagando, ele viajou para a Suíça, eu fiquei pagando as promissórias aqui, e todo mundo que eu chamava para ver a fazenda falava, bom, aqui é muito legal, mas não dá para comprar, né? Não dá. Eu já tinha comprado, eu ficava todo sem graça, falei, realmente, não dá para comprar, mas eu tinha comprado. Mas graças a Deus hoje eu vejo que deu certo, porque eu tô nesses 20, foi 97, né, 22 anos, sei lá, 23 anos, eu vejo a fazenda crescendo junto comigo, né? Os animais voltando, as árvores voltando, já consigo. Hoje tem 2 RPPNs, que são reservas naturais, né, do patrimônio, reservas particulares que são do patrimônio, né? São áreas, para quem não sabe, né, são áreas que receberam uma chancela pela preservação, não é isso? Isso. Ana, eu estou vendo aqui as pessoas estão comentando.
eu não consigo interagir com eles, senão eu me perco, mas estou achando ótimo, estou vendo que as pessoas estão curtindo. É, Tem muita gente conhecida aí junto. ia tirar os comentários para ia falar, olha, depois no final a gente abre, mas eu Não, não mas estou tá bom. achando o Não, botão mas aqui tá dos bom. comentários. Me desculpa. É, mas depois eu te mando isso tudo, enfim. Tá. Só tem fã seu aqui. Agora, o que Muito muita bom. gente Tô fala, vendo né, grandes Marcos? amigos aí. Fala. Que bom. O que muita gente fala, assim, o que eu mesmo vejo assim na minha casa, é que o orgânico ainda é muito caro, né? A gente sabe que tem os atravessadores e que, enfim, a gente sabe disso tudo. E até que na minha casa a gente está tentando fazer, eu até separei para te mostrar na garrafa, Olha, a gente separa as frutas e para fazer o adubo. Enfim, é uma coisinha mínima, mas você já dá o exemplo para os seus filhos. Olha, não jogue isso fora, a gente vai fazer total. isso assim, isso não é lixo, não sei o quê. Mas a gente vê assim que é realmente muito mais caro, né? Hoje em dia já existe alguma forma de baixar esse custo? Porque eu vi um vídeo seu falando sobre você ensinando, né? Aqui, assim, existe. Vamos tentar tirar um benefício desse momento que a gente está vivendo tão absurdo, né? Absurdos em todos É, os lados. É, naturalmente, as pessoas estão procurando mais ter acesso a um alimento mais puro. As pessoas enxergam hoje, já começaram a enxergar a saúde. Quando você fala de você melhorar a, como é que se diz? As pessoas têm a imunidade das pessoas, a fortalecer a sua imunidade. imunidade e tal, você liga diretamente ao alimento, né? Então, isso eu acho que está ajudando de alguma forma a escoar melhor a produção orgânica. Se você pensar que o consumidor na cidade quer comer um produto e ele não acha, e o produtor no campo quer vender o produto e não consegue, tem alguma coisa nessa cadeia que não está funcionando, né? Então eu acho assim, jamais ele será o mesmo preço de um convencional, tá? Porque quando você compra um produto convencional, você não está mensurando ali o custo da poluição das águas, né, da poluição do solo, da doença daquele funcionário que está trabalhando, daquela pessoa que está produzindo. Tem todo um custo ambiental por trás que não está no preço desse produto. E, normalmente, o preço final da gôndola não está ligado diretamente ao preço que foi pago para aquele produtor na roça. Você tem uma ideia, né? Um pregado de alface aqui, vamos dizer, são 18 alfaces, custa R$ 3. Sai R$ 3. Faz a conta quanto sai cada pé de alface. Então, isso não é justo. Esse cara não vai ter sustentabilidade nunca. Ele vai estar sempre dependendo desse caminhoneiro que vem e compra a produção dele toda. Em relação aos orgânicos, eu acho que o consumidor tem um poder fundamental, que é exigir nas gôndolas de supermercado mais produtos orgânicos. Eu acho que se a gente tivesse uma política pública real de todos os hospitais do Brasil terem produtos orgânicos, as pessoas se alimentam mal no hospital. O doente come o que ele come ali, ele não tem saúde nenhuma naquele alimento que ele está comendo, de verdade. Né? Se você começar a pensar nas cestas básicas, cada estado tem um tipo de alimento próprio. Então, cada estado tem a sua própria cesta básica, com alimentos da Nas agricultura escolas, familiar. nas... Nas escolas, principalmente, nas creches. Entendeu? Você chega no interior do Brasil, numa escola do interior, junta os alunos e fala assim, quem aqui tem pai produtor? Quase não vai levar no tamanho. Pega esses pais, monta uma associação com eles, onde eles vão produzir para a própria escola dos filhos. Tem milhões de políticas que podem ser feitas. Mas é uma distância muito grande, porque quando a gente discute com o agronegócio, né, eu não tenho nenhum preconceito com o agronegócio, que eu acho assim, existe um lado predador, né, realmente no agronegócio. Quando o agronegócio não produz comida, infelizmente, eles falam que produzem, mas eles produzem soja, milho, que vão ser vendidos como São matéria-prima grãos. para serem transformados em ração, né, e a gente comprar de novo essa ração para alimentar os nossos animais. Eles têm milhões de ajudas do governo, né, de subsídios, né, de financiamento, de ajudando a eles a produzir dessa forma em grande escala. Né? A pessoa fala assim, mas dá para produzir em grande escala o orgânico? Dá. Só que eu jamais serei o rei da alface. A grande escala será a minha alface com a do meu vizinho, com a do outro. É a soma desses produtores que vai dar esse volume. Quem bota comida na nossa mesa é a agricultura familiar. Entendeu? Mas esse cara Tem não que tem mudar um acesso. pouco o conceito, né? Tem, Tem que mudar um tem, pouco o conceito, né? Eu acho, né? tem. Mas assim, as escolas, na hora de servir as merendas, por que não compra diretamente dos produtores orgânicos? Já A que, em gente, geral, a se a gente gente fala. sabe até, né? A gente sabe. O Brasil é cheio de camadas, né? Então, se eu sou um comprador da escola,
vou até assim, a gente tem um vício, né, da vantagem do me bem. Mas pouca gente realmente está preocupada e pensando no bem-estar real do outro, né? A gente pensa sempre, pô, como é que eu posso me bem? Que talvez nem seja um bem-estar para o outro. Se você vê, a indústria é a mesma do alimento, elas são muito próximas. Quer dizer, o cara vende o veneno e vende o antídoto, como é que é isso? Né? Tem que quebrar essas grandes corporações, assim, quebrar no sentido de desmembrar elas. Né? Entre os produtores convencionais de soja, de milho, existem produtoríssimos que preservam as suas áreas, mas a Marcos, grande sua maioria... Eu conexão lembro está uma vez que a falhando. Cátia Abreu falou assim... Ih, desculpa. Melhorou? Sua conexão está melhor, está melhor. Você lembra uma vez que a Cátia Melhorou, Abreu melhorou? falou? A Melhorou, Cátia Abreu melhorou, falou, ela quando era ministra... Melhorou? melhorou. Tá ouvindo? Tá bom. A Tô, Cátia tô. Abreu falou: não, coitado, os índios chegaram os índios já chegaram nas fazendas, já estão chegando perto das fazendas. Não, as fazendas é que estão chegando perto das aldeias. É outra leitura, É uma né? inversão, né? É uma inversão. E tem um discurso também perigoso quando fala assim: os índios precisam de. O que índio precisa é de saúde, o que índio precisa é de educação. Sim, precisa disso também, mas ele precisa de terra. O índio precisa de se sentir acolhido naquela terra. Muito. A gente está vivendo um momento completamente maluco. Não vamos nem entrar muito por aí agora, porque acho que esse É, assunto ainda vai render. Entendeu? Mas eu acho que a questão é. dos orgânicos é essa. Eu acredito no orgânico em grande escala. Acho que a gente pode alimentar o mundo com a agricultura orgânica. Porque esse foi um discurso que se criou na década de 50, né, a Revolução Verde, sem agrotóxico no mundo. Nós estamos em 2020 e o mundo continua passando fome. A gente está vendo o Brasil passando fome, né, cada vez mais. Então, assim, para mim, assim, a comida e o dinheiro, eles Exatamente. existem, eles estão aí muito mal distribuídos, né? Estão muito mal Exatamente. distribuídos. Hoje você tem a opção da agrofloresta, por interagir com a agrofloresta. Para mim, é uma das coisas mais fascinantes, né, de você produzir dentro da floresta, integrar a agrofloresta com a pecuária. Sabe, tem milhões de formas de você produzir e preservar o Brasil de verdade. E esse talvez seja um grande momento para essa reflexão. Sabe, esse É. momento da gente... Né, ontem eu vi uma live da Marina Silva com o Fábio Pochá, Poxa, maravilhosa. eu comecei a Mas ver também e não consegui terminar, mas eu vi, ela é maravilhosa. sempre maravilhosa, né? Mas ela falou alguma Mas coisa assim que você queira. não, ela fala desse momento, ela fala que a gente precisa encontrar as boas ideias, entendeu? A gente precisa sair de achar que vai ter essa figura que vai ser o salvador da pátria, sabe? Existem bons em todas as áreas. Eu acho que a gente precisa quebrar está muito triste essa polarização, entendeu? Um se beneficiando do outro. Quanto mais um fala mal do outro, melhor para o outro. E aí você não abre uma terceira via, uma quarta via. A gente não exercita a democracia. Né? A gente tem o presidente foi eleito dizendo que não queria reeleição, não aceitaria reeleição. Já só se fala em reeleição. A gente não experimenta viver o dia a dia. Então, de repente, essa quarentena nos obrigou a cair para dentro desse dia a dia e entender. Né? Eu acho que o presidente deve estar muito aflito com essa quarentena, porque realmente ele tem a necessidade de ir para fora, né? Soltar aquelas... Enfim, vamos falar dele não. Vamos É, pensar, vamos falar de vamos, coisas vamos melhores. falar de coisas boas, porque a gente Isso. precisa de coisas melhores, porque está muito pesado, né? O país está muito Tá. pesado. O que eu sempre falei aqui em casa, quando eu comecei a mudar, eu falei, olha, é o seguinte, a gente vai comprar menos e a gente vai comer melhor, porque em vez de comprar 10 tomates, você compra 5, mas você vai comer um bom tomate e não vai estar se envenenando. E eu tenho uma grande amiga, que está até aqui, ela falou assim, assistindo a gente, ela falou assim, Ana, eu não tenho dinheiro para plano de saúde. Então, mas eu me alimento muito bem. Eu preciso me alimentar muito bem, porque eu não Não tenho pode como ficar ir para um doente. grande hospital, não posso ficar doente. A forma de eu não ficar doente me alimentando muito bem. Então, eu acho que esse momento, a reestruturação do país, se pudesse pensar de uma forma, assim, vamos reestruturar, mas vamos reestruturar com uma economia verde, né? Vamos repensar o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente, né? Eu acho que Mas eu acho que a Marina falou um pouco disso ontem também. A gente repensar essa economia, né? Que economia que a gente quer, que consumidores queremos ser nesse mundo, né? O que que a gente é isso, o que que a gente quer deixar de verdade para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu acho que a gente tem, é muito óbvio, é muito claro o que está acontecendo quando você vê, parou de circular avião
né? Os céus estão sem avião. Você vê que a natureza está voltando, a camada de ozônio já está se fechando, está tendo uma despoluição natural só da gente não agredir. Olha como a gente é agressivo, nós somos a gente sai corroendo tudo, é uma ferrugem do mal, né? O homem parece que não deu muito certo ainda. Os animais estão voltando, né? Aí eu moro em Niterói, e aqui a gente tem o Parque da Cidade, fica perto de uma reserva e tudo, e os animais estão voltando. Estão tomando conta do que era deles. Isso é muito legal, muito legal. Agora, Marcos, queria que você me contasse um pouco também, contasse para a gente um pouco de quando você foi para a tribo, no Xingu. Foi no Xingu? Não, foi no Chavante. Chavante. Eu sei isso, que você já contou isso 500 vezes. Não, mas não tem problema. Já vi isso 500 vezes, mas assim, é porque eu quando fui perguntar para as pessoas, algumas pessoas tinham muita curiosidade de ouvir de você contando essa sua experiência. Isso foi assim, meu pai fez um filme que acho que até hoje é a grande bíblia da antropologia, que chama Terra dos Índios. Né? Um filme que mostrava ali a situação dos índios na década de 70, final da década de 70. Por incrível que pareça, todas aquelas lideranças foram assassinadas. Né? Só o Mário Juruna que não foi, graças àquela coisa do gravador que ele tinha. Então, meu pai fez do um filme Sting, né? Talvez, que teve... transformou depois com o Raoni. O Juruna. O Raoni, não era o Juruna, era o Raoni. Aí os índios, cada aldeia que ele deixava, falava, um dia aparece lá, bem aquele papo, meu pai, apesar de ser cearense, também é esse papo meio de carioca, né? Aparece lá em casa, aparece lá em casa. E nunca imaginou, de repente, véspera de Natal, chegou uma Kombi na porta da minha casa com 4 índios chavantes, eu nunca tinha visto um índio, assim, de frente, pessoalmente, estava tendo aquela novela Aritana na época, que era o Richelli que fazia. Richelli. E os índios desceram cheios de artesanato. Eu lembro, eu tinha 15 anos, eu fiquei maluco. Eu comecei a correr pela casa. Foi um momento mágico, assim. Fiquei de cicerone deles durante o Natal, Ano Novo. Foi lindo, fizemos um Natal litúrgico com o Frei Beto. Foi lindo. Foi um momento, assim, bem legal. E eles me convidaram para ir para a aldeia. Lembro que eles falaram para meus pais, mas coitado, ele não sabe caçar, não sabe pescar, esse menino não sabe nada. Ele tem que ir para lá para ensinar esse menino. E aí ia ter a passagem, no ano seguinte, ia ter a passagem de jovem, adolescente, para quando você entra para a fase adulta. Né? E eu estava exatamente nesse momento, com 16 anos. Aí eu peguei no metade do outro ano e falei, mãe, eu vou para lá. Peguei um ônibus com um amigo meu, o Lula, Luiz Costa Lima, e fomos para a aldeia do Chavante, fomos de ônibus para os Chavantes. E aí foi ali que as coisas começaram a brotar. E realmente foi um momento mágico, que eu entrei em contato com esse povo maravilhoso, né, que tem problemas como todos nós, mas que tem uma ligação realmente com a terra de outra forma, com tempo, com respeito ao outro, com respeito aos velhos, com respeito às crianças. Fiquei 2 meses lá na aldeia, participei da festa. Por acaso, não fechei não furei a orelha, foi uma sorte. Porque nessa época eu fazia teatro amador. Quase. Cheguei a entrar na fila para furar a orelha. Aí desisti, dei aquela amarelada. Grandão, aquele que você bota uma coisa grande? Você começa com pequenininho, são os brincos do Chavante. Começa com pequenininho e vai aumentando um pouquinho, mas ele é pequeno. Mas são lindos os brincos do Chavante. Aí eu participei das festas e eu ia sair numa caçada de 15 dias. Minhas aulas já estavam começando e eu não queria vir embora, só que eu adoecia. Eu perdi 9 quilos na aldeia e eu não estava percebendo. Comecei a ter delírios à noite e muita febre. Passava o dia inteiro bem e 6 horas da tarde dava muita febre. E aí eles falaram, não, você tem que ir embora. Me botaram num ônibus e eu vim embora para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui, eu estava com a pleurisia, né? A pleura do pulmão, aquela pele que envolve o pulmão estava aberta. E foi uma sorte, realmente. Foi bem... Mas foi o tempo suficiente para mudar a minha cabeça. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu ficava trancado no quarto, falando, caramba, que mundo é esse? Onde é que essas pessoas estão tão longe da gente, tão perto? A gente quase não tem referência dele. Tudo que a gente aprende na escola está errado. Não faz o menor sentido. Né? A gente tem sempre um olhar de preconceito, um olhar do branco, do colonizador. E aí quis trabalhar. Nessa época eu fui trabalhar no Museu do Índio. Eu estava com 17 anos para 18 anos, fui trabalhar no Museu do Índio. O Carlos Moreira era o antropólogo, que era o presidente do museu. Fiquei trabalhando no museu e lá no museu descobriram, no início da década de 80, um grupo de índios remanescentes no Pará, os Arara, da tribo Arara. E queria uma equipe para registrar aquilo ali. Como eu trabalhava na parte de audiovisual, eu era assistente de fotografia,
né, do Domingos de la Mônica, até que foi fotógrafo do Marechal Rondon. De repente eu me vi dentro desse universo, né, dos índios. Sim. E aí eu fui com o Saldanha, Luiz Carlos Saldanha, nós dois fomos, o diretor de fotografia, né, fomos fazer esse registro junto com os militares dessa aldeia que tinha acabado de ser descoberta, que estava doente. Teoricamente, os militares iam levar remédios, iam montar uma... Ia registrar para o Exército, a gente ia registrar para o Exército esse salvamento que, teoricamente, o Exército estaria fazendo daqueles índios. E a gente ia ficar 3 dias, acabamos ficando aí. Aí, quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha uma farsa montada também. Era uma coisa totalmente promocional. Né? Era o final da ditadura, acho que em 1980, 81. E a gente resolveu ficar lá mais um tempo. Eu e o Saldanha falamos, não, a gente vai continuar registrando aqui algumas coisas. E aí, realmente, foi o momento que eu fiz a conexão. Eu fiz uma passagem incrível, porque ali eram índios que não tinham contato nenhum com o branco. Era o Sidney Possuelo, que era o chefe da atração, a Arara. Né? Ele estava de frente. E eu me joguei direto para aqueles índios. Eu colei com os índios. Eu fiz uma amizade incrível com eles, sem falar uma palavra. Eu sei que depois ele chamou a gente para uma reunião e falou, olha, eu quero avisar vocês que lá tinha uns mateiros, eles montaram uma frente de atração para atrair os índios, para poder curar os índios. Né? Enquanto isso, a pé a gente ia até a aldeia também, ou de helicóptero. Foi uma experiência incrível. E ali eu pude vivenciar uma coisa muito profunda comigo mesmo. Assim. Eu lembro que eu falava para o Saldanha, avisa meus pais que eu estou bem, cara. Eu me encontrei, vou ficar por aqui. Eu andava abraçado com os índios. Entendeu? Aí o Cine chamou a gente e falou assim, Marquinhos, você não é índio, cara, você é branco. Só quando ele falou isso, eu já estava sem uma sobrancelha, o cabelo já me cortado, eles tiraram minha sobrancelha, fiquei com o cabelo raspado. Cara, foi uma loucura. E foi uma experiência, assim, de... O mais engraçado é o seguinte, nos primeiros dias, os índios todos nus, eu com, sei lá, eu tinha em 81, tinha 20 anos, né? Quase 19 anos. Aí eu tirei a roupa, fiquei nu no meio dos índios, amarradão, todo feliz. Assim, de repente, pá, mosquito pra caramba. Comecei a ficar com a perna desse tamanho, parecia que eu tava com elefantise. A perna ficou grossa de tanto mosquito, os braços. Aí eu tive que botar roupa, ficava com uma touca, vestido, parecia um alemão, todo fechado aqui, nos pulsos. E os índios ficavam rindo. Só que isso virou um personagem dentro da aldeia. Os índios ficavam morrendo de rir com isso. E foi uma experiência tão incrível, assim, no dia de ir embora, foi um chororô. Eu, até hoje não sei se eles entendiam o que eu estava falando, não sei se eles entendiam o que eu falava, nem eu entendi, sabia se era o certo que eles... Mas rolou uma comunicação muito legal. E o Saldanha me falou que ele percebeu que eu estava virando a página e passou uns 3, 4 dias me resgatando para a gente voltar. Eu não sei o que quer dizer esse virando a página. Mas eu realmente ali eu fiz um mergulho, uma imersão, aí você entende essa relação com a floresta. Ali teve uma situação, um índio me pegou pelo braço, me levou para dentro da mata, e eu, o que esse cara tá querendo? Como assim? Como assim? O que esse cara tá querendo? Chega uma hora só que você não tem para quem... Aí sentamos embaixo de uma árvore. Pedir socorro, né? Ele não queria nada. Ele queria só sentar, que eu sentasse ali e ficasse ouvindo aquilo. Ficamos em silêncio, horas. Foi uma experiência tão incrível para mim, assim, que eu passei por todos os momentos, muita ansiedade, né? Primeiro insegurança, ansiedade, depois eu achei uma calma. E aí, na hora de a gente foi embora, se tivesse alguém perguntando, vocês falaram sobre o quê? Sobre nada. Nada. A gente só ficou ouvindo os pássaros, ficamos vendo o que estava acontecendo em volta. Interagindo. Então, essa experiência minha com os índios foi muito... E lá, no Zarara, foi onde eu tomei a decisão de... eu quero ser ator. Porque lá eu meio que eu senti que eu fazia um teatro o dia inteiro para eles. Porque eu representava, eu mostrava como é que era a vida na cidade, eu fazia o cara dentro do carro, escovando o dente para sair na rua, coisas que eles não têm, hábitos que eles não... Né, normal, que são dos brancos mesmo. E aí eu falei, vou voltar e vou fazer um trabalho com índio, vou fazer um papel de índio. E aí eu voltei para... Na época, quando eu voltei, a gente ficou preso em Brasília, eu e Saldanha, porque o Zanoni era o general, né, era a ditadura, eles não queriam que aquele material fosse para lugar nenhum, não queriam, eles prenderam o nosso material durante muito tempo. Que loucura. E deixaram a gente esperando. Era uma viagem, era Altamira não tinha nada, rua de terra. Essa Altamira hoje, que destruíram com a Belo Monte lá, né, que virou um antro de violência, de miséria e tal, enfim. Nós chegamos em Brasília, eu voltei para o Rio, aí cheguei no Rio, entrei na Cal, fui direto fazer a Cal. Falei, eu quero ser ator profissional, quero me dedicar a isso.
entendeu? É o que eu gosto. Foi engraçado isso. E, ao mesmo tempo, não deixei de estar ligado aos índios. Sou ligado a eles até hoje. Na época, eu lembro que eu dava umas palestras em algumas universidades na época, não me lembro, uma que fechou lá em Botafogo, para falar sobre a minha experiência com os índios, porque eu imitava os índios muito bem. Eu sabia fazer, sabe? Era uma brincadeira, meio que foi uma coisa que brotou e foi um período muito rico para mim. Até hoje eu tenho uma relação com eles, são os parentes, eu tenho uma amizade profunda. Eu acabei fazendo um teste de DNA uma época, né, para uma situação lá do Fantástico, e eu descobri que eu O tenho sangue Anselmo também índio. fez. Você Isso, tem? O tem Anselmo sangue de também índio, fez. entendeu? Eu tenho uma relação com eles muito profunda, de muito respeito, muita admiração. Acho que a gente precisa ter um outro olhar, redescobrir, né? Eu fico muito Mas triste quando você não acha que está voltando agora um pouco isso, Marco? Assim, o que eu estou vendo, né? Eu tenho visto muita live, inclusive dos índios, né? Da associação. Acho que as pessoas estão voltando, estão redescobrindo essa cultura. Você acha que não? eu acho que sim, mas é quando eu vejo um discurso que é muito importante que o poder público atue ali, que a FUNAI possa ter poderes de verdade, que o IBAMA possa interferir, né, nas invasões, enfim. E eu vejo um discurso muito parecido com o discurso da década de 70, que o índio, né, ele precisa de escola, que o índio, coitado, né, ele quer trabalhar, ele precisa de trabalho. Eu fico muito preocupado, sabe? Eu acho que a coisa da pandemia, né? Os índios foram destruídos por pandemias, né? Tem história, tem relatos de índios, aldeias que recebiam camisas contaminadas com o vírus da gripe para exterminar os índios, né? Isso é real. Então, hoje, esse vírus, eu fico muito medo por eles, sabe? Espero que eles consigam se manter isolados, né? O máximo que puder. Eu acho que a gente ainda não descobriu, que era um pouco o que o Sidney queria fazer. O Sidney Possuelo é um cara muito incrível, assim. Essa coisa. Eu queria, na época, inclusive, eu me inscrevi para ser indigenista. Eu queria fazer um curso de indigenista. Ah, Eu queria é? ser o cara, eu queria ser esse cara, o cara assim, descobrir uma aldeia no Acre. Eu queria ser a primeira Aí você pessoa a vai. chegar para fazer essa conexão, para fazer essa passagem, porque eu acho que o isolamento é importante, mas você não tem como evitar também o contato. Então, quanto mais bem armado for esse contato, né? Quanto mais for respeitado esse contato, mais você consegue preservar esses índios. E lá nos Chavantes, então, coitado, eles estão né, vivem totalmente numa situação de miséria. Né? Eu acho que, por exemplo, tem a cidade lá do lado, Campinápolis. A cidade, 80% da população é indígena. Não, O prefeito tinha que ser índio, os deputados tinham que ser índios. Tem que mudar, os índios têm que tomar conta. E a cidade passar em função claro. das aldeias, né, de ter artesanato, restaurantes dos Chavantes. A gente tem que começar a pensar diferente de como integrar de uma forma que seja boa para todo mundo, entendeu? Sem que E eles que eles percam a são sua cultura. eles. E que Interesse eles são deles, né? eles. Não, eles não têm que ser como a gente, eles têm que ser como eles, e a gente tem que respeitar o espaço É. deles, né? Agora realmente está muito difícil com tudo que a gente está vendo por aí, né, Marcos? Mas Muito eu acho difícil. que tem uma coisa importante. Quando o governo assume o protagonismo de ser anti-indígena, de ser anti-quilombola, de ser anti-preservação, você dá protagonismo a eles também. Isso é importante. Talvez esse seja o grande momento das pessoas começarem a enxergar, porque antes tinha uma cortina de fumaça. Né? A política indigenista ela vem furada há muitos anos, ela vem com problemas há muitos anos. A FUNAI, todo mundo foge da FUNAI. Então, talvez seja a hora das pessoas começarem, quando você tem um inimigo comum, é mais fácil você enxergar e falar, opa, eu não quero isso. Né? Então, as pessoas talvez comecem a enxergar o índio de uma outra forma. Né? Como, os índios são os guardiões da floresta, gente. Eles tinham que receber para preservar a nossa floresta. Né? Você pensar que um índio hoje, muitas vezes, não consegue fazer uma festa porque não tem urucum para se pintar. Eles não têm bicho, não tem asa. Então a gente tem que repensar, entendeu? E ele quando ele tira as asas da arara, ele não mata a arara. A arara depois ela cresce as asas de novo. E tem umas coisas culturais, é muito difícil a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso pensamento do branco, colonizador, entendeu? A tendência da gente é ir nesse lugar. A gente sabe mais do que eles. Como assim? Não. Né? Os Você caras quer estão aí, ó. Você quer oferecer o que é bom para você, para eles, né? Mas às vezes eu tive contato com alguns índios, assim, cursos, e aí eu vi assim, é completamente diferente. Eles é que tem que te dar muita coisa. Quando você para escutar, você É. realmente
você se conecta com alguma coisa muito maior, sem aqui filosofia barata de botequim, mas você realmente se conecta, né, com coisas importantes que a gente vai perdendo e que eles mostram para a gente de uma forma muito simples. Ó, é assim, a vida é assim. Tem muita essa questão, as pessoas falam, não, a FUNAI tinha que ser dirigida por um índio, por um índio. Eu acho que poderia até ser, mas teria que ser um índio gestor, entendeu? Um índio que tenha feito, porque eu acho que esses órgãos precisam de gestão, o Brasil precisa de gestão, né? Uma empresa que precisa de gestão, a gente precisa de ter uma gestão, né? E não enfim, meu Deus, é complexo. Mas vamos falar da vida aí, vai. Vamos falar mais da vida. Tem duas coisas que a live tem tempo. Tem duas coisas que eu queria muito te perguntar. Uma coisa, eu vou voltar para a sua fazenda pelo seguinte, que eu soube que suas vacas são felizes. Você está criando vacas, né? Você está criando vacas. E tem uma pessoa muito radical que é contra a criação, enfim. Que eu até questiono um pouco, porque acho que muito assim, particularmente, né? Esse radicalismo não leva ninguém a lugar nenhum. E aí eu quero saber um pouco das suas vacas, que suas vacas têm nome, que eu sei. Minhas vacas têm nome, são vacas homeopatizadas, só tomam homeopatia, né? Seja na ração, seja as bolinhas, seja na água. Elas têm um pasto livre, né? Elas vivem livres. A gente está num processo ainda. A ideia é que daqui a 30 anos você chegue na fazenda, você veja uma grande floresta. E aí, por dentro dessa floresta, você acha um pastinho, você acha aquela vaca pastando, onde ela se alimenta do pasto embaixo, da árvore em cima, dos frutos, sabe? Eu ainda tô. Isso aqui é vivo, isso aqui está vivo, né? A fazenda está viva. E eu respeito o radicalismo, né? Eu acho que cada um faz o que quer. Eu, particularmente, adoro laticínio, né? A gente produz um leite de alta qualidade aqui, realmente, sabe? É diferenciado mesmo, acho que o leite orgânico é bem diferenciado. Eu tive a oportunidade de participar num curso do pessoal do Balde Cheio, lá da Embrapa Sudeste, lá de São Carlos, né, de me aprofundar nessa produção dessa vaca que se alimenta do próprio pasto, né, você depender o mínimo de insumos de fora, né, você conseguir ter a sustentabilidade na sua propriedade. São coisas bem interessantes. Essas são minhas vaquinhas. Estão aí, Dengosa, Florinda. Entendeu? Como é que você dá esses nomes? Conta. Isso aí, na verdade, se eu puder dar um ou dois, tá bom. Eu deixo que o Nito, né, ele que convive com ela todo dia, ele tem que ter criatividade, ele vai dando o jeito dele. Ele bota os nomes e aí depois só me fala, essa aqui é fulana, essa aqui é ciclana e tal. Mas é uma maneira de você também ficar perto delas, né? Eu estou vendo aqui a pessoa falando da lactose, né? O nosso queijo parmesão, ele não tem lactose. Né? Naturalmente, o queijo parmesão já não tem lactose. Mas a gente deve entrar com uma linha futuramente sem lactose também, entendendo esse problema. E também uma outra questão. Hoje a gente tem intolerância a muita coisa, porque a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente está muito mal alimentado há muito tempo. O leite que a gente toma nesses anos todos, né, esse leite de caixinha, esse leite né, o longa-vida, isso não é leite, isso é uma água suja, né, gente? Leite ele é vivo. Né? Ele é vivo, ele vai se transformando. A bactéria ele vai virando manteiga, ele vai virando outra coisa. Antigamente você tinha aquele leite saquinho, né, que você fazia o iogurte em casa, fazia manteiga. Aí está na hora da gente resgatar esse olhar da vovó. Né? Onde é que está a nossa vovó? Onde é que está a nossa vovó, nossos avós? Que a agricultura orgânica nada mais é do que isso. É produzir como produziam nossos antepassados. Né? O agrotóxico é de 1950. Como é que se produzia antes? Todo mundo sabe, todo mundo na roça tem uma fórmula, tem um jeito. Mas é porque é muito mais fácil você ganhar um pacote e dizer, olha aqui, A mais B é igual a C. No orgânico, não. A mais B pode ser C, pode ser D, pode ser E. Depende se você botou muito A, muito B. Então, você tem que ter um outro olhar para a sua propriedade. Né? Você tem que respeitar o tempo das coisas acontecerem. As plantas têm um tempo. Eu não posso acelerar. Eu não posso fazer um frango em 20 dias virar um Mike Tyson que vai para a prateleira para você comer. Esse frango tem um tempo para ele viver. Né? Existem galinhas felizes também. Né? Assim. Mas eu respeito quem não come carne, eu não tenho nenhum problema. Acho que isso é muito pessoal, sabe? Isso é muito pessoal mesmo. Não, tem que respeitar. Eu acho que tem que respeitar tudo. Cada um sabe de si, né? A gente está falando aqui de uma coisa mais saudável, mas sem esses radicalismos todos. O problema todo disso que a gente está falando são os excessos. Né? A gente come muito de tudo.
né? A gente tem que ter um equilíbrio, o difícil é achar esse equilíbrio. Né? O problema não é você comer. Eu como, eu bebo cerveja, eu como doce, eu não tenho. As pessoas acham que eu sou totalmente natureba. Né? Não, mas a minha refeição diária ela é basicamente de produtos orgânicos. Ela é basicamente de legumes, verduras, frutas, cereais, né? E proteína. Então você vai tendo. Agora eu faço tudo, gente. Acho que a gente tem que. Eu não posso dizer, nunca mais vou fazer isso. Não, não estou fazendo isso hoje. Não estou fazendo isso hoje. Só por hoje, só por hoje. Só por hoje. Eu sempre começo uma dieta falando só por É hoje. isso aí. Só por hoje eu não vou. Porque é isso, fica mais simples, fica mais simples. Não você... Meu avô falava uma coisa muito interessante: nunca assuma compromisso com a eternidade. Né? Ah, não, porque nunca farei, nunca não sei, nunca já. Nunca é e agora muito mais do que longe. nunca, né? Agora mais do que nunca a gente está vivendo isso, né? Todo mundo teve que mudar a sua vida sem esperar e tivemos que dar um jeito. E como é que você acha que vai ser depois dessa pandemia, assim, sem futurologia, porque ninguém sabe direito como vai ser, né? Assim, eu fico pensando em termos, na minha área da cultura. Como é que vai ser a volta a um cinema? Né? Como é que vai ser todo mundo de máscara? Entra um de cada vez? Como é que vai ser um espetáculo musical? Né? Como é que vai ser? Como é que vai ser uma gravação de uma novela, né, no estúdio, todo mundo de máscara? Como é que entra? Porque a vida não vai voltar a ser como era antes, gente. A vida mudou, a vida está mudando, e quem não perceber isso, sabe? Porque se não for esse vírus agora, outros surgirão. Acho que esse vírus é um expurgo desse planeta que está doente, realmente. Né? O que a gente vem fazendo com o planeta é muito injusto. Né? A gente querer que a natureza cuide tanto da gente sem a gente cuidar nada dela. Então, isso é muito complicado. Então, eu acho que a gente vai ter que redescobrir essas conexões, esse home office, né? Esse trabalhar em casa. Como é que é isso? Será que eu preciso ter uma empresa com 20 pessoas trabalhando de 7 às 4 da tarde? Será que eu não posso cobrar tarefas e deixar que a pessoa faça o seu horário, entregas? Olha, eu preciso que até sexta você me entregue isso. Né? Porque a gente vai começar a usar melhor o nosso tempo. Essa coisa da gente se relacionar melhor com a nossa família, com nossos filhos, né? Essa proximidade, essa coisa de você estar discutindo hoje mais a escola das crianças, essa coisa online, né? Eu acho que as crianças, nesse momento, tinham que estar exercitando também, lavar louça, arrumar a cama, arrumar a casa, entendeu? A gente tem que mudar um pouco essa realidade. A gente precisa de tanto. O que a gente quer consumir? O que a gente precisa de verdade? Acho que essas são as reflexões para depois dessa pandemia. Porque a gente não sabe quando vai acabar, né? A gente não dá para dizer. Você vê que estão sempre adiando. Dia 15 de maio, agora já empurra para dia 30, depois dia 18. Então a gente tem que ter muita paciência. Eu acho que a gente tem que achatar essa curva mesmo, ficar em casa. A quarentena é uma coisa muito importante. Sei que é dificílimo, né? Por um lado, é um privilégio poder estar falando isso daqui. Eu sei que a pessoa que tem 4 filhos em casa, que mora numa situação mais complexa, é difícil. Então aí tem que entrar o poder público, de dar garantias para que essa pessoa... Só que aqui as decisões são tomadas assim... Enfim, a gente está num momento muito doido, entendeu? Eu acho que é o único lugar do mundo onde a gente, durante uma pandemia, a gente não fala da pandemia mais. Né? Não fala, a gente só fala de... Sabe, não dá para entender como o Brasil foi cair nesse poço de ignorância. A gente hoje está vivendo o fruto da falta de investimento nesses últimos 30 anos. O Bolsonaro representa esse brasileiro ignorante, que somos todos nós, de uma certa forma, entendeu? Que não teve acesso a essa educação de verdade, de qualidade, não formou esses professores. Agora, a gente olhar para os médicos dessa forma... fosse médico, eu ia falar, agora você vem olhar para mim, né? Os enfermeiros, agora você está olhando para mim, está preocupado comigo. São pessoas que estão na luta há anos e não estão sempre sofrendo, professores, médicos. É uma loucura, gente. Mas é bom estar acontecendo tudo isso com todo mundo em casa, de uma certa forma, podendo pensar, né? Quem puder, né? Para poder... É difícil. Tá um momento muito difícil e da gente repensar Mas nossos eu acredito. valores. Eu estou otimista. Queria falar assim, eu estou otimista. Eu acho assim, é muita gente morrendo, é muito triste o que está acontecendo. Pessoas próximas, sabe? Tive pessoas próximas também que foram internadas, entubadas e conseguiram sair. Outros não conseguiram sair. Tem uma coisa muito... É muito triste o descaso que está sendo feito com essas pessoas, sabe? Tratar qualquer morte, que seja uma morte, já é muito ruim. Mas dentro desse caos, eu acho que a gente vai achar uma luz aí interessante desse novo milênio, sabe? De realmente, talvez agora a gente esteja entrando nesse novo século
de verdade, com outro olhar, respeitando mais as pessoas, sabe? Não sei, valorizando mais o ser humano. Não sei. É tanta coisa. A cabeça fica... Porque eu te confesso que minha rotina está complexa ainda. Eu ainda estou vivendo uma coisa... Eu tento... os horários, sabe? Está tudo ainda... A gente não consegue projetar nada. Então, é exercitar também... Opa, calma. É isso mesmo. O que está acontecendo é isso. Não desespera. Não entre em bad trip, entendeu? Relaxa, que a coisa... Isso. Que você vai achar o seu tempo, né? Foca nas pessoas, conversa com as pessoas, né? Interaja com a sua família, né? Redescubra esse amor de verdade, sabe? Sem nenhuma... Não é nada piegas. Eu acho que é esse olhar de verdade, mais humano, né? Quem hoje, quem eu estou admirando muito, que eu já admiro, esse é meu amigo há 30 anos, mas que hoje está num momento incrível de ser ouvido, é o Krenak, Ailton Krenak. Porque ele traz essa consciência da floresta com o olhar da vida de todos. O Krenak lá atrás criou a União dos Povos da Floresta. Dizer, não discrimina ninguém, vamos nos juntar pelo bem de todos. Acho que esse a gente tem que pensar nisso. Vamos nos juntar pelo bem de todos. O que é o bem de todos? Aí, né? Eu falo isso para as minhas amigas, falo assim, que às vezes uma está mal, a outra está bem, eu falo assim, olha, quando uma estiver muito ruim, a outra segura e reza, e a gente reza para tentar equilibrar, ou reza, ou ora, ou faz meditação. A paciência, né? É muito importante. A paciência. E o que eu vi, pelo menos na minha casa, eu tenho 2 filhos adolescentes, então, assim, todo mundo sempre me quis muito em casa. Só que eu estou trabalhando em casa, muita, né? E aí eu estou vendo um monte de coisa errada em casa, e eu tô achando que eles querem que eu volte a trabalhar o mais rapidamente possível. Mas está sendo importante para conseguir colocar a casa do meu jeito. Eu acho que... Muito bom. Acho que é isso. A gente olhar para a gente um pouco, né? Cuidar um pouco da gente, sabe? De verdade. Eu acho que a gente se fortalecer, a gente vai cortar um pouco dessa ansiedade. Houve um momento inicial de muita ansiedade, né? Todo mundo querendo falar, e tem essa coisa da internet, de todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que respirar um pouco mais, sabe? Fazer uma conexão diferente. É um processo, e eu acho que a gente está buscando. E eu acho que aqui na Fazenda o que eu busco, através dos alimentos, é isso, proporcionar um pouco dessa saúde vital, sabe, para as pessoas. Marco, a gente está quase acabando. Eu queria falar rapidamente assim da sua carreira, porque eu sei que você está protagonizando 3 filmes que foram adiados por causa dessa pandemia. O Intervenção, Boca de Ouro, e tem um outro que eu esqueci. Barulho da Noite, da Eva Pereira. Barulho da Noite. Barulho da Noite. Tem algum prazo? Qual é a expectativa? Porque são personagens também completamente diferentes um do outro, né? Agora, pensa a briga que vai ser quando liberar os cinemas, o que tem de blockbuster querendo entrar para tomar conta do cinema no mundo inteiro. Vai ser uma loucura. O espaço para o cinema brasileiro, se não tiver uma política forte de apoio à cultura, que o que a gente está vendo é o que não existe, vai ser difícil. O Intervenção é um filme muito interessante, que é sobre as UPPs do Rio de Janeiro, né? Um roteiro do Rodrigo Pimentel, que fez o Tropa de Elite, enfim, que escreveu o Tropa de Elite. O Intervenção, dirigido pelo Caio Cobra, produção da Media Bridge. É um filme que eu adoro, eu particularmente adoro, que mostra um pouco, assim, um lado bem... onde a polícia finge que protege e a população finge que é protegida, porque os dois, de uma certa maneira, são excluídos, né? É muito louco isso, mostrar esse olhar da polícia sem também, não é defender o policial não, mas mostrar que a realidade dos caras é dura. A gente está pedindo que ele haja, que ele atue como super-homem, só que ele é um doente terminal. A polícia vive esse lugar hoje, sem ter apoio, sem ter estrutura. Esse é um filme muito legal. O outro é o Boca de Ouro, maravilhoso, Nelson Rodrigues, né? Da obra de Nelson Rodrigues, Daniel Filho dirigiu, eu, Malu, Mader, Guilherme Fontes, Lorena Comparato. É um barato filme, muito legal. Fiquei muito honrado de fazer o Boca de Ouro, muito honrado. Né? Um personagem tão importante na literatura, no cinema também, né? E o outro filme é o da Eva Pereira, que é produzido pela Bananeira Filmes, que é... o do Boca de Ouro é produzido pela Larry Bia, do Daniel Filho. Esse é e o da Bananeira Filmes, que é o da Eva Pereira, que chama O Barulho da Noite. Esse é um filme
onde fala de pedofilia, é muito interessante, passado no interior de Palmas, no Tocantins, né, no interior do Tocantins ali. E é um filme bem interessante, eu fiquei muito feliz de fazer com a Emanuele Araújo. É um filme totalmente diferente de tudo que eu já fiz também, né? Parece um jargão isso, mas é porque é um universo complexo, um roteirinho bem amarradinho, um filme de arte, sabe? Que eu estou botando muita fé nesse filme. Eu acho que esse filme corre o risco de dar certo, porque é muito bem dirigido e a Eva é um filme do coração dela, sabe? É um filme do coração dela, uma diretora muito querida, muito querida. Esses são os 3 longas que estão no ar. Então, e você está adaptando o livro do Pedro Aires, não é isso? Estou adaptando o livro do Pedro, que eu adoro, 10 Amores. Quem tiver a oportunidade de ler, é um livro incrível. A gente quer fazer uma série, né? Eu e Pedro estamos trabalhando em cima desses capítulos, né? Tá sendo muito, para mim, está sendo muito rico, poder um lugar que eu nunca fui, né? Esse mergulho dentro da literatura e de dali buscar no livro, extrair um outro conteúdo. E o Pedro tá incrível, um cara muito inteligente, me ajuda muito. Estou bem feliz, mas também estamos nesse trabalho. É um programa, eu tô adaptando para dirigir, né? Eu quero realmente dirigir essa legal. série, né? É um Você já desejo meu dirigiu? antigo também de dirigir. Desculpa a Não. minha ignorância, Marcos. Você já dirigiu outros filmes? Não fiz esse dever de casa. Não, eu nunca dirigia, né? Eu nunca já dirigi uma outra cena numa novela que um diretor me deu uma chance ali, um diretor amigo meu, mas eu nunca. Mas eu sou um ator muito palpiteiro e comecei a dar muito palpite no set. E muitas vezes os palpites colam, entendeu? Eu tento ajudar, não é aquele ator chato, por que não faz assim, por que não faz assado? Mas aí quando você começa a dar muito palpite, eu falei, opa, será que não está na hora de eu experimentar? Eu tenho muita vontade de trabalhar com ator, sabe? Eu como ator, do que eu sinto falta em mim, né? De direção, né? Como eu já fiz tanta coisa no cinema, na televisão, enfim, eu estou nesse processo aí de ver se eu consigo dar uma cara para aquilo que eu estou imaginando. Né? Acho que o diretor é tão difícil, eu sou filho de um diretor, acho tão difícil. Complicado. Estou tirando uma foto nossa. E até um outro conhecimento intelectual, talvez, que eu não sei nem se eu tenho, mas eu quero exercitar essa brincadeira com o ator, sabe? É brincar com o ator mesmo. Ai, que bom, Marcos, que bom. Marcos, olha, só tenho que te agradecer. A gente está acabando aqui com a live, é 1 horinha só, mas quero agradecer a sua generosidade por falar comigo. Eu queria muito te entrevistar, porque eu acho assim, que você usa a sua fama para uma coisa maior, né, que é o bem-estar. E, enfim, então queria muito te entrevistar, então te agradeço imensamente essa oportunidade que você me deu. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para essas pessoas, um público maravilhoso, estou vendo aqui, eu chego a quase 200 pessoas, incrível essa oportunidade, e é isso, é falar da minha vida, que bom que vocês gostaram, é uma vida, sigo na luta, acho que tudo é um começo, né? Estou começando como sempre, e vamos construir aí um mundo melhor depois disso tudo, todos juntos, de mãos dadas. Opa, de mãos dadas não vai dar mais, pelo menos o cotovelinho. Todo mundo junto, sem abraço, mas com afeto, como diz a minha amiga Luciana Casimiro. Muito bom. Né? E mandar um beijo para todo mundo que está participando aí. Pedir desculpa que não dá para interagir muito, senão me pergunto o que eu estou falando, meu pensamento vai voando. E agradecer os amigos todos, muita gente carinhosa aí, gente. Obrigado de coração. Espero continuar, sei lá, entretendo vocês de alguma forma, né, como ator, e podendo fornecer para vocês um alimento de qualidade feito do coração. Obrigado de coração. Sendo um pouco repetitivo, mas é sincero. Contamos com você, Marquinho. E você é maravilhosa. Obrigado pelo carinho. Obrigada a você. Obrigada por tudo, tá? Ó, um beijo muito grande. Tá bom, meu amor. Beijo. Outro. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.